novela Amar à Morte acabou de terminar no Viva. Então bora falar sobre o melhor e o pior da novela Amar à Morte? Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Anissérie. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Anissérie. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre o que teve de melhor e o que teve de pior na novela Amar à Morte, essa novela sobrenatural de 2018. Mas para darmos início a esse vídeo, eu vou começar pelos pontos positivos da novela Amar à Morte. Bom, o primeiro ponto que eu acho primordial para essa novela ter sido tão boa, porque sim, eu adorei Amar à Morte, é essa história diferentona e com toques sobrenaturais. Afinal, a novela está falando de transmigração de almas e de você ter uma segunda chance da morte. Então sim, temos uma novela bem diferente, com uma história mais diferente ainda, né? Que teve bastante movimento, bastante cenas de ação, sem falar dos personagens que também foram muito bons. E, obviamente, os atores deram muita conta do recado, né? Porque se não fossem eles, a novela ia ser um fracasso. E não. Então nós temos aqui uma novela que tem uma boa história, sim, apesar de não ser uma novela clássica, né? Ela é uma novela bem diferente, abordando um tema bem diferente, né? Porque aborda o tema da morte e dessa transmigração de almas, o que torna ela com um enredo bem diferentão mesmo. Bom, outro ponto positivo são os casais que a novela soube formar ao longo dos seus capítulos. Começando pelo casal principal, Lúcia e Jacob, né? Angelique Boyer e Michael Brown transbordaram química na telinha. Sim, como eles tinham química, né, gente? Bom, então nós vemos ali a Lúcia, que no início da novela ela se casa com um ricaço do Leão Carvajal para poder dar o golpe do baú, né, gente? Só que na festa de casamento, Leão Carvajal é morto. Exatamente, ele toma as facadas, morre, mas a sua alma transmigra para o corpo do Tino Valdez, que é o matador de aluguel do narcotráfico. Então, a alma dele vai parar lá no corpo desse Tino e ele se vê lá no Texas, nos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Volta para o México, assume uma nova identidade de Jacob e vira um motorista da família, para poder, né, se aproximar da sua família e recuperar a sua vida. E aí nós temos esse casal maravilhoso, Lúcia e Jacob. Como não torcer para o final feliz deles, né? Outros casais que também foram muito bons é o casal formado pela Alicia e pelo professor Beltrán. Só que o professor Beltrán também morreu lá no primeiro capítulo da novela. E aí a alma do Tino Valdez, aquele assassino de aluguel lá do narcotráfico, transmigrou para o corpo do professor Beltrán. Então a gente vai vendo ali, né, o Tino, né, vivendo uma outra vida que não é a dele, num outro corpo, querendo voltar para as suas vidas de crime, mas acabando aceitando essa nova vida e tendo a sua redenção. E nós temos o casal formado pela Alicia e, vamos dizer assim, pelo novo Beltrán, que foi muito lindo e que eu torci muito para que eles terminassem juntos, né, gente? Outro casal também maravilhoso é o casal Juliana e Valentina, né? Que são as filhas de cada um dos protagonistas que acabam formando uma bela amizade que se transforma num romance. Então aí temos uma história de descoberta final, elas se descobrem uma apaixonada pela outra e também nós vamos vendo aí todo esse romance se formando que é maravilhoso e que foi feita com uma delicadeza incrível. Fora que química é que não faltava entre elas, né, gente? E outro casal que eu gostei muito também é da Renata com o Guilhermo, né? A secretária apaixonada pelo seu chefe que consegue ter uma chance com o ricaço Guilhermo. E sim, eles fazem um belo par romântico. Vou dizer que teve horas que me irritou o Guilhermo, sim, porque às vezes, né, ninguém merecia o que ele fazia, mas o casal ficou muito lindo e como eu torci, né, até o final para eles poderem ter o seu final feliz. Como toda boa novela mexicana, nós temos que ter vilões que causam um monte com os protagonistas e que fazem, vamos dizer assim,
a novela se movimentar. E aqui nós temos o vilão mor, o Johnny, interpretado pelo Alejandro Nunes. Sim, esse era um vilão que, como eu odiava, impossível ele não entrar em cena e eu não ter vontade de agarrar no pescoço dele e enforcar. Vilãozão mesmo. Ele mata, né, o seu mentor, o Leon Carvajal, para não poder ficar realmente com a Lúcia e causa inúmeros problemas. Ele quer mandar, ele quer ser, vamos dizer assim, o dono do grupo Carvajal e ninguém merece o Johnny, né? Um bom vilão nessa novela. Outra vilã que não é tão vilã assim, mas que causou um bom movimento na novela é a Eva Carvajal, sim, a própria filha do Leon Carvajal. Aquela mulher que só pensa nela em dinheiro e por isso ela se alia ao narcotráfico, gente, que o pai tanto lutou, né? Ninguém merece, né? Então, ela vai ter caso até com o chefe do narcotráfico, né? Porque a Eva ninguém merece. Mas como não amar os embates que ela tinha com a Lúcia, né? Sempre jogando na cara que a Lúcia estava ali pelo dinheiro, né? Mesmo que ela estivesse tendo um caso, né? Porque ela é casada com o imbecil do Mateu, e mesmo ela tendo um caso, né, com o chefe do narcotráfico, né? Mas enfim, né? Uma boa vilãzinha aí que não foi a vilã mor da novela, mas foi uma boa vilã que também teve o seu castigo. Bom, outro ponto super positivo foram os protagonistas dessa novela. Então nós temos a Lúcia, interpretada pela Angelique Boyer, que trouxe uma personagem bem dúbia. Afinal, a Lúcia, ela não é nem boa nem ruim. Vamos dizer que ela é vítima das circunstâncias. Então, conforme a gente vai descobrindo sobre a história da Lúcia, por tudo que ela passou com a mãe e tudo mais, a gente acaba entendendo e gostando da personagem. Mas, gente, ela tem um caráter bem dúbio. Afinal, ela se junta com o Johnny, né, para poder dar o golpe do baú no Leon Carvajal. Só que ela acaba se apaixonando por ele, né? É uma personagem maravilhosa e, para mim, uma das melhores personagens da Angelique Boyer. Bom, o outro protagonista, né, é feito pelo Michael Brown. E aí ele interpreta o Tino Valdez, né, o assassino lá, né, do narcotráfico, que acaba morrendo na cadeira elétrica, e aí a alma do Leon Carvajal entra no seu corpo. Então ele, como Leon Carvajal, né, porque a alma do Leon está dentro dele, é 1000 vezes melhor do que o Tino Valdez, né? E aí ele acaba tendo a nova identidade do Jacob, para ele poder, né, recuperar a sua família. Então uma história muito bacana, né, em que ele tá ali tentando voltar para a sua vida, mas é um simples motorista, ele quer descobrir quem o matou, né, porque ele não sabia, vai descobrindo ao longo da novela, e o Michael Brown arrasou nesse papel. Bom, o outro protagonista, né, é o professor Beltrán, que também lá no início da novela morre vítima de um acidente de carro, e aí a alma do Tino Valdez entra no corpício dele. E vou dizer, uma das melhores coisas dessa novela, Tino Valdez no corpo do professor Beltrán. Porque, gente, olha só, o Tino Valdez, lá no primeiro capítulo da novela, só me deu foi nojo, asco, uma coisa horrenda que foi aquele Tino Valdez como assassino. Mas quando ele entra no corpo do professor Beltrán e fica aquele cara totalmente desorientado, que quer voltar para a sua vida de crimes, mas está numa outra vida, ele tem um tom muito mais cômico e eu passei a gostar do personagem. Maravilhoso. Ainda mais, né, ao lado ali da Alicia fazendo, né, aquele romance maravilhoso. E eu gostei sim de ver a redenção do Tino Valdez no corpo do professor Beltrán. E lógico, para que a novela também tenha movimento e a história seja bem contada, nós temos que ter coadjuvantes que tenham química, né, com os protagonistas e que sejam muito bons. E aqui nós temos 3 coadjuvantes maravilhosos. A começar, né, pela Bárbara, aquela falsa esotérica, leitora de cartas, que na verdade é uma charlatã, mas que vai se juntar ao professor Beltrán, né, que tá com a alma do Tino Valdez, para poder entender o que está acontecendo com ele. Também temos a morte. Afinal, a morte ronda a novela ali, né, trazendo uma segunda chance para os protagonistas. E como não se arrepiar com a presença dela, né, gente? Foi uma ótima coadjuvante. E óbvio que não poderia faltar aqui o Camilo, o melhor amigo do Leon Carvajal e que traz, vamos dizer assim, uma coisa mais científica para essa parte da transmigração de almas. Afinal, ele é um professor, né? Ele vai começar a pesquisar sobre isso para ajudar o seu amigo e até a encontrar outros transmigrados pela novela, que também nós vamos conhecer a história deles e vou te dizer que as histórias dos transmigrados também são bastante interessantes. Esses aí que o Camilo vai achando pela novela.
Bom, mas como toda boa novela, mesmo eu amando Amar a Morte e sendo pra mim uma das melhores novelas que eu já assisti, ela também tem os seus pontos negativos. Então, bora lá falar dos pontos negativos dessa trama. Vamos começar pelos pontos negativos. Bom, eu falei que lá no início da novela, né, o professor Beltrán morreu através de um acidente de carro, né, e aí a alma do Tino Valdez entrou no corpo do professor Beltrán, não foi? E aí, né, o Leão Carvajal morreu, a alma dele entrou no corpo do Tino Valdez, que tinha sido morto na cadeira elétrica lá no Texas, né? Mas o que aconteceu com o professor Beltrán? Não sabemos. Simplesmente a novela parece que esqueceu dele no churrasco, porque não é mostrado nem falado o que aconteceu com a alma do professor Beltrán. Com o corpo, a gente sabe, né? Porque o Tino Valdez está no corpo dele vivendo a vida dele. Mas o que aconteceu com a alma do professor? Ele seguiu a vida dele, foi pro céu? Ele transmigrou em outro corpo? Não sabemos, porque a novela simplesmente não mostrou. E eu achei um furo de roteiro enorme, porque pelo menos podia ter citado alguma coisa. Ou ter mostrado que, sei lá, ele morreu, mas ele foi pro céu, não sei, mostrado alguma coisa. Não, simplesmente não mostrou nada e pra mim foi um furo de roteiro enorme. Eu esperei até o último capítulo pensando que iria mostrar alguma coisa. Mas não mostra. Ficamos assim, sem saber o que aconteceu. Bom, outro ponto super negativo é o final de Amar a Morte. No final, nós temos ali, né, Jacob e Lúcia vivendo o amor deles, ele recuperando a sua família, aí me entra o filho da mãe do Johnny e mata a Lúcia. Por que mataram a Lúcia no final da novela? A mulher já tinha se redimido, já estava feliz da vida com seu amor e precisava ter morrido. Ainda por cima, a novela mostra, né, dando a entender que ela ia transmigrar também. Então eu também fiquei esperando até o último minuto do capítulo, esperando aparecer, né, a Lúcia transmigrada, uma outra mulher atrás ali do Jacob, para eles terem esse amor deles de volta. E só vimos as flores ali, né, perto do túmulo dela, indicando que sim, ela transmigrou. Mas ela deve ter transmigrado para o Japão e não conseguiu o dinheiro da passagem para o México, né, porque não é possível. A mulher passou um ano na novela e a mulher não conseguiu voltar pro México pra reencontrar o Jacob? Ela transmigrou o quê? Numa criança? Como assim? Foi tudo maravilhoso na novela, menos a morte da Lúcia. Se pelo menos ela tivesse transmigrado, tudo bem. Eu até entenderia o ponto que eles quiseram chegar, mostrando que o amor deles é eterno e tudo mais, que nem a morte venceu. Ok, eu aceitaria. Mas nem ela transmigrada apareceu. Então, putz, ninguém merece, né? Tenebroso. E o terceiro ponto negativo pra mim foi o final do Johnny, né? O Johnny mata a Lúcia, acaba sendo perseguido e preso. Aí ele termina preso e louco, achando que ele é o Leão Carvajal lá, fazendo um discurso na cadeia. Eu acho que ele tinha que ter sofrido mais. Ele era vilão, ele era insuportável, eu odiava ele. Pô, no mínimo ele tinha que mostrar apanhando dos presos, pelo menos, pra mostrar que a vida dele na prisão estava sendo horrível, no mínimo. Que nem isso a novela mostrou. Ele só terminar preso, pra mim, foi muito pouco. Quer dizer, a Lúcia morre e ele só termina preso e louco. Quer dizer, ele nem sabe que tá na prisão. Porque tá louco. Não gostei. Então, pra mim, a novela pecou aí nesses pontos, apesar de ter sido maravilhosa, sim. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham de Amar a Morte? Quais foram os pontos positivos e negativos dessa novela? Deixe nos comentários tudo o que vocês acham. Se vocês concordam comigo, se não concordam, também deixe nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!